Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Estou aqui hoje para mais uma receita especial de Natal. Natal é a época do ano mais linda para mim, então por isso eu trouxe várias receitas especiais para que a gente possa comemorar essa época do ano. E a receita de hoje é gingerbread. Eu postei lá no meu Instagram o dia que eu estava fazendo e muita gente pediu para gravar essa receita, então por isso eu estou aqui para te ensinar a fazer esse biscoito de gengibre super tradicional de Natal, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. Não tem muito mistério para fazer essa receita e o resultado no final é maravilhoso. E para fazer essa receita é bem simples. Primeiro nós vamos bater em uma tigela 145 gramas de manteiga. Vamos bater por 1 minuto até ela ficar bem cremosa. E depois disso nós vamos adicionar 150 gramas de açúcar mascavo e 200 gramas de melado de cana. Vamos bater na velocidade média até ficar tudo bem misturado. Como a batedeira às vezes não consegue pegar todas as partes da tigela, nós vamos pegar uma espátula e limpar de vez em quando para poder incorporar e misturar toda essa massa. Depois disso, vamos adicionar um ovo e uma colher de chá de extrato de baunilha. Se você não tiver o extrato de baunilha, pode usar a essência que não tem problema. Nós vamos bater agora por mais 2 minutos e se por acaso nesse processo a manteiga se separar, não tem problema, é normal isso acontecer. Em uma outra vasilha nós vamos misturar 437 gramas de farinha, uma colher de chá de bicarbonato de sódio, meia colher de chá de sal, uma colher de sopa de gengibre em pó e uma colher de sopa de canela em pó. Agora nós vamos então acrescentar esses ingredientes secos aos poucos na massa, até que ela fique bem homogênea. Se a sua batedeira for aquela planetária ou ela for bem forte, você pode misturar farinha e bater com a batedeira. Mas se não for, não tem problema, você pode fazer como eu fiz e misturar com uma colher. Agora que nós já temos uma massa bem homogênea, nós vamos dividir em duas e embrulhar no papel filme. Nós vamos formar como se fosse um disco para depois facilitar na hora de abrir essa massa. Essa massa tem que ficar pelo menos 3 horas na geladeira. E pode também ficar até 3 dias. Então, se às vezes você já tem muita coisa para fazer para o Natal, você faz alguns dias antes e quando chegar o dia é só assar. Agora que a massa já ficou tempo suficiente na geladeira, nós vamos abrir com a ajuda de um rolo. Claro que se você não tiver um rolo, você pode improvisar, mas vai ser necessário algum objeto para poder abrir essa massa. Não precisa de ficar com medo de usar muita farinha, porque essa massa pode grudar bastante. Então, coloca a farinha e seja feliz na hora de enrolar seu biscoito. Eu acabei deixando a massa do dia para a noite para fazer esses biscoitos, porque enquanto ela já tinha passado apenas 3 horas, ela ainda ficou mole muito rápido. Então, quanto mais tempo você puder deixar antes de abrir a massa, mais fácil vai ser. E então eu peguei os cortadores que eu tenho, eu vou deixar o link aqui embaixo do site onde eu comprei. E aí a gente vai cortar. Lembrando que na hora de cortar, nós vamos apertar bem para cortar e já deixar o formatinho certinho do biscoito. E depois nós vamos tirar, pode ser com a ajuda de uma espátula, cada um desses formatinhos com bastante cuidado para ele não grudar na bancada ou perder o formato na hora de colocar numa forma para assar. Depois que eu cortei então essa primeira quantidade de biscoito, eu enrolei a massa novamente e coloquei ela no congelador. Porque assim, enquanto uma leva está no forno, a outra está no congelador, vai endurecer e vai ajudar depois na hora de abrir de novo. Pode ser que demore um pouco para fazer isso, mas como você dividiu primeiro a massa em duas, a outra depois que você já fez essa primeira leva já está na geladeira também. Então, à medida que você vai assando, você já gela a massa e consegue abrir sem problemas. Nós vamos assar esses biscoitos a 180 graus entre 8 a 11 minutos, o que vai depender do tamanho do formato que você usou e da potência do seu forno. Então, depois que já começou a dourar as bordas,
já é hora de tirar. É importante que você deixe eles esfriando por pelo menos 5 minutos, porque eles ainda ficam macios e pode ser que eles se quebrem enquanto você tira. Enquanto o gingerbread esfria, nós vamos preparar o glacê para a cobertura. Esses biscoitos também são muito famosos porque você pode fazer vários tipos de desenhos e usar e abusar das cores. Então, além disso, é uma ótima atividade para fazer com as crianças e com a família toda reunida. Para fazer essa cobertura que se chama glacê real, nós vamos bater uma clara de ovo com uma colher de chá de suco de limão e uma pitada de chá de sal. E depois nós vamos acrescentar o açúcar impalpável aos poucos, lembrando que deve ser o açúcar impalpável. E nós vamos bater até que ele fique bem durinho, de acordo com o que vocês vão ver pelo vídeo. Se por acaso ficou duro antes de usar todo o açúcar, é só parar por aí que já vai ter chegado do jeito que a gente precisa. Depois disso, nós vamos passar para um saco plástico. Eu usei um saco plástico normal, mas se você tiver saco de confeiteiro, pode ser com ele também. E existem os bicos certos que você pode usar para ficar bem fininho, que geralmente é o bico 1 ou o bico 2. Como eu usei um saco normal, eu peguei ele e cortei uma pontinha bem pequenininha para que a gente consiga mais precisão na hora de fazer os desenhos. E agora é hora de usar a criatividade para poder desenhar os seus biscoitinhos. Você pode colocar algum corante, dividir essa cobertura em várias cores e usar a sua criatividade para decorar os seus biscoitos. No início, como vocês podem ver, o primeiro biscoito eu não tive muito talento para fazer, mas depois que vai pegando a prática e o jeito, eles começam a ficar bonitinhos e são ótimos para decorar sua casa no Natal. Então é isso pro vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita e não esquece de conferir as outras receitas de Natal aqui embaixo na descrição. E lembrando também que toda receita completa eu deixo aqui embaixo escrito, então não se preocupe. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!